ela sempre fez parte da minha vida. Então, desde criança, eu fico ouvindo música, fico curiosa com os instrumentos. Então, na verdade, eu sempre tive muito envolvimento com a música. O meu bisavô tocava em bailes, né, pelo que a minha mãe me conta. A minha avó tocava alguns instrumentos também, ela tocava violão, se eu não me engano ela tocou bandolim também. A minha mãe também teve um envolvimento com a música, chegou a aprender alguns instrumentos, ela canta. Até hoje sempre gostei muito de música, sempre esteve presente. Eu comecei fazendo um curso de musicalização, que é uma etapa antes de aprender algum instrumento, que geralmente é colocado para crianças, né? E daí, no final do cursinho de musicalização, a professora já vem com a pergunta, né? Ah, que instrumento você gosta? O que você quer tocar? E aí eu escolhi o violino. Eu tinha por volta de 7 anos. Quando chegou o momento de escolher uma profissão, né? Que eu estava chegando aos 18 anos, eu fiquei pensando em outras possibilidades, algumas coisas que eu gostava. E no fim das contas a música ela falou mais forte comigo. E depois, entrando na faculdade de música, eu conheci essa área do ensino musical. Porque inicialmente eu pensava mais em tocar em orquestra, né? Eu queria fazer faculdade de música para tocar em orquestra. E aí, dentro da faculdade, eu fui tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a área do ensino. Me apaixonei pela área do ensino musical. E aí comecei a dar aula, gostei e continuo aí nessa caminhada. A Shinobu, ela é uma profissional, né, que atua com essa metodologia há muitos anos. E esse curso é uma filosofia do Suzuki, é muito conhecida no Japão. E é sobre o ensino de música, é muito parecido com o Kumon, eu acho que as pessoas conhecem mais o Kumon, né? Que é baseado na repetição dos ensinamentos, né? Da base familiar, né? Família, professor e aluno, né? Então é um curso muito interessante. Ali a gente aprendeu vários conceitos para tornar a música uma coisa mais palpável, principalmente para crianças, né? Serve para todas as idades, mas em especial para as crianças. E deixa o ensino da música num plano mais real, né? A gente não chega com coisas complexas, a gente chega com coisas mais simples, coisas de escuta, memorização. E esse curso é muito interessante, isso agregou bastante na minha formação e na forma como eu comecei a dar aulas depois. Musicalização, ela apresenta alguns conceitos musicais básicos antes de você aprender de fato algum instrumento. Na musicalização, geralmente a gente utiliza alguns instrumentos mais básicos e fáceis de encontrar, como o violão, a flauta doce, a percussão, até mesmo a percussão corporal, que aí você não necessita de nenhum outro material, né? Também o canto. Então apresenta para as crianças uma introdução à música, assim, apresenta os primeiros conceitos, apresenta as propriedades do som, influencia bastante a escuta. Olha, ritmos engloba bastante coisa. Em ritmos a gente trabalha a lateralidade, né, o movimento do corpo também. A gente trabalha um pouco de escuta, né, quando a gente está ouvindo algum som, ouvindo alguma música, geralmente a gente fica já assim balançando. Isso já é um trabalho de ritmo. Isso é meio natural do ser humano, mas no trabalho com os ritmos a gente toma consciência do que a gente está fazendo ali, né, que a gente tá se balançando ali, porque tem um elemento que destaca, né, que provoca esse movimento. Se aprende também divisões rítmicas, que aí chega numa parte um pouquinho mais teórica, mas a ideia é sempre trazer para um plano real, assim, para coisas que você vê no dia a dia e que você
sabe que tem uma característica diferente de ritmo, né? Por exemplo, o baião é um ritmo, a valsa é diferente, né? E a gente trazer todos esses conhecimentos para os alunos. Olha, a música por si só, por você ouvir música e prestar atenção nos elementos, você já está se concentrando. Ensinar a ouvir música e prestar atenção em todos os elementos e depois, quando você tocar, você tentar imitar esses elementos, traz uma atividade de concentração. A postura também do instrumento, o relaxamento, quando você vai tocar, isso tudo traz uma concentração. E também organizar os seus estudos. Quando eu comecei a estudar violino com a intenção de trabalhar com música, eu tinha pouquíssimo tempo para estudar, porque eu estava na escola ainda, estava fazendo o 3º ano e estava trabalhando também. Eu tinha pouquíssimo tempo, eu tinha tipo 3 horas por dia para estudar e tinha muita coisa para fazer nesse tempo. Então aí um professor, ele me passou algumas dicas, né? Na verdade ele anotou para mim o que eu podia fazer com o meu tempo, né? E aí ele separou, né? 10 minutos de aquecimento, tantos minutos desse exercício, tantos minutos de repertório. E aí eu comecei a ver que o meu estudo, mesmo com menos tempo, estava rendendo muito mais por causa dessa organização, de eu ter organizado em partes tudo que eu precisava e ter organizado o meu dia com esse momento de estudo. Isso serve para muitas coisas, né? Não só para música. Eu passei a usar isso para fazer coisas teóricas também, para trabalhar hoje em dia, né? Separar um momento para cada coisa, mesmo que eu tenha pouco tempo. Ali na orquestra a gente tem um projeto bem livre, ele é feito por temporadas. E a rotina dos ensaios é feito um ensaio por semana. Então, nessa rotina, é uma coisa bem tranquilo, é bem gostoso. Tem aquela correria quando tem um espetáculo para fazer. E aí a gente tem X ensaios para preparar esse espetáculo, né? E aí esse é o momento que a gente corre para estudar coisas novas, para juntar tudo. Geralmente se faz alguns ensaios de grupos separados, né? Então cordas fazem um ensaio separado e depois junta com os metais e as outras partes da orquestra, como a percussão também. Bom, a fanfarra é um grupo com diversos instrumentos, né? Que tem uma seção rítmica, então tem alguns instrumentos de ritmo, como o bumbo, a caixa, né? Cada um tem ali uma função. E geralmente tem instrumentos de sopro também. No nosso projeto, como estamos iniciando agora, esse projeto tem a seção rítmica por enquanto e é feito com as idosas ali do Instituto Saber Social. Gente, é uma delícia dar aula para pessoas idosas, porque elas são muito animadas. Às vezes elas dão de 10 a 0 na gente, porque elas são muito animadas, elas participam de tudo. Elas têm vontade de aprender e é muito gratificante, assim, porque elas agradecem sempre por aquele momento, né? Elas estão sempre dispostas a fazer. Então é muito, muito, muito interessante mesmo.